Dr. Kleber Castro Vieira, pela segunda vez no nosso programa. Doutor, muito obrigado, porque, olha, o senhor não sabe o quanto repercute entre a população, né? E quanto é importante levar informação. Informação faz parte do que o senhor sempre tem colocado: prevenção. Se você tem informação, você tem como prevenir. E um dado realmente preocupante, né? Porque tem crescido muito o câncer de intestino no nosso país. E aí nós temos o Março Azul, não é? E eu percebi que o senhor vem maciçamente falando desse tema nas suas redes sociais, né? Por onde o senhor passa, como forma de chamar a atenção, para despertar, para que as pessoas façam prevenção. O que é o Março Azul, doutor Kleber? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da cultura. Bom dia, Sebastião, né, Sebastião? Fernando, assim, de fato, de verdade, é um prazer estar aqui hoje com você, porque pra gente divulgar, pra gente falar sobre esse assunto, assim, tão pertinente, né, tão relevante, nos dias atuais. Então, o Março Azul, Fernando, é uma campanha, né, uma campanha voltada para conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce dessa patologia, dessa doença do intestino grosso, que é a doença do cólon, né? Do reto e cólon. Então, todos os anos, no mês de março, obviamente, a gente fala do azul. No caso, aqui na parte do intestino, a gente fala do azul claro, porque já tem um azul, que é um novembro azul, relacionado ao câncer de próstata, que também tem sua relevância enorme nos dias atuais. Então, a finalidade disso, Fernando, é para trazer para a população a importância de saber sobre os sintomas, sobre os sinais, sobre como prevenir, sobre os fatores de risco e até sobre o tratamento que existe hoje, que em mais de 90% dos casos é tratável, é curável o câncer, né? Então, assim, a gente tem que ter ações, né? Então, o Março Azul Claro traz com ações como essa que eu estou ouvindo aqui agora no seu programa, para falar sobre esse assunto, né? Então, essas ações têm que ser na rede social, essas ações têm que ser no dia a dia, essas ações têm que ser na rádio, para a gente divulgar e realmente falar sobre esse tema tão importante e que tem que ser difundido, que tem que ser propagado para a população, no caso, a população brasileira. Como é que surgiu o Março Azul, doutor? Pois é, o Março Azul, Fernando, iniciou nos Estados Unidos, né? Então, as entidades de saúde dos Estados Unidos perceberam que teria que ter alguma movimentação em relação a isso, porque realmente está diretamente relacionado também com alimentos, né? Então, aqui no Brasil, as sociedades reuniram para discutir como fazer, o que ia fazer, quais os protocolos, o que a gente ia movimentar aqui no Brasil para ajudar essa divulgação. Então, a SOBED, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a FBG, que é a Federação Brasileira de Gastroenterologia, também a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e também a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Aparelho Digestivo, que são todos relacionados ao aparelho digestivo, se reuniram para discutir, né, para falar sobre esse tema e quais são as propostas, quais são as ações que teriam que fazer para ter um sucesso na divulgação disso, certo? Então, isso tudo fez com que o Março Azul ficasse um marco de propagar, de divulgar, certo? Bom, o senhor falou de prevenção, falou de ficar atento a sintomas, mas se eu não estiver enganado, é um tipo de câncer um pouco assim silencioso, né? Quando aparecem sintomas, a situação já está um pouco preocupante ou agravado já a situação, né? Então, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes e os nossos telesseguidores que acompanham aí pelo nosso canal de TV no YouTube, né? Você que está aí no rádio, né? Quer acompanhar também pela TV, vai lá na sua TV Smart, tira o BG
delegacia de polícia, diretor, por gentileza, até porque eu estou percebendo lá no fundo. E você pode acompanhar nossa entrevista aí pela TV, tá? E pode assistir a hora que você quiser. Se você não conseguir assistir tudo, né? Quando for mais tarde, se tiver um tempo mais disponível, você vai lá e você vai assistir novamente quantas vezes você quiser. E é importante, eu chamo a sua atenção porque a gente conhece o povo brasileiro, né? Por exemplo, quando eu trago uma notícia da área policial, doutor, e que eu tenho imagens e tenho informações, digamos, detalhadas daquele fato, né? Todo mundo corre para a TV para assistir, né? Quando é um assunto, né, relevante, importante, né? Aí já não é aquele público que você tem quando se está abordando uma área policial. Mas isso é natural, eu já conheço. Eu tiro pelo site que eu tenho há mais de 20 anos, se eu coloco uma notícia policial, o número de acesso vai lá para cima. Se eu coloco uma notícia que é importantíssima, né? As pessoas às vezes não dão a importância que a notícia merece. Mas diga aí pra gente, o que é o câncer de intestino? Como é que ele desenvolve? Como é que surgem, né, os primeiros sintomas, né? E como prevenir? Vamos fazer uma discussão mais ampla dessa situação. Fernando, é o seguinte, o câncer, antes de ser um câncer maligno, antes de ser um câncer avançado, ele foi uma lesão benigna, certo? Então, ele começa com modificação, com a mutação daquela mucosa. Então você tem uma mucosa normal. Quando você tem agressores da mucosa também, mas também tem um fator também que a gente vai discutir também, que é o fator genético, que já vem no DNA, mas vamos falar do que a gente pode prevenir também. Então, quando a gente faz ingestão de certos alimentos, certas bebidas, certas drogas, no caso o cigarro, isso vai fazer com que vai lesar aos poucos aquela mucosa. Então o câncer, ele demora em torno de 8 a 10 anos para realmente ficar um câncer avançado. Então ele vai começando com uma modificaçãozinha daquela mucosa, começa uma transformação, começa uma mutação, ou seja, da mucosa normal, começa a inflamar, começa ali modificar, ali um grãozinho de areia passa por um grão de arroz, assim, obviamente, exemplificando. Dali um grãozinho de feijão, depois um umbu, por exemplo, e vai crescendo. Então, se a gente não fazer... Então, se ele chegar numa laranja, a coisa tá feia, exatamente, né? Então ele vai crescendo aos poucos. E isso demora anos, 6, 7, 8, 10 anos para ter essa transformação. Então é uma mutação do que é normal pro grave. Então, esses pólipos, ou caroços, ou lesões, realmente são factíveis de ser tirados, ressecados. Então, o câncer é isso, é uma modificação de uma mucosa normal, uma lesão benigna, que dá uma transformação para o adenoma, que dá uma transformação para o adenocarcinoma, que é o câncer propriamente dito. Então isso é a cascata da evolução do câncer coloretal. Bom, o senhor falou de alimentos e eu citou aí algumas drogas, né? Porque quando a gente lembra do cigarro, a gente associa a questão do pulmão. Quando a gente fala da bebida, a gente associa a questão do fígado. Mas essas duas drogas também afetam diretamente o intestino, né? Sim, obviamente. Bom, e qual seria, digamos assim, essas primeiras mudanças? O que é que a pessoa começa a sentir que algo não está bem, que ele tem que realmente procurar um profissional da área para poder, digamos até que periodicamente, ver se está tudo bem com ele? Certo. Então, funciona assim. O que eu vou fazer? Então, geralmente, a gente fala que tem as causas que são preveníveis, né? Que a gente dá para prevenir, dá para a gente ver, dá para a gente fazer alguma coisa, e tem aquelas que já vêm de caráter do DNA, né? Genética. Então aquela parte que já vem da genética, uma parte que já vem de uma doença inflamatória intestinal, que é a doença do Crohn, retocolite ulcerativa, realmente isso aí a gente tem que ter uma atenção maior, tem que fazer a parte da prevenção, tem que fazer a parte do acompanhamento médico para tentar ver se tem alguma coisa. Mas também tem os fatores desencadeantes, né? Tem aquelas coisas que a gente pode modificar, né? Então, quando a gente fala de alimentação,
A alimentação está de fundamental importância. Então, uma alimentação rica em gordura, fritura, massa, processados, comidas embutidos, salame, mortadela, salsicha, são ricas em substâncias que são nocivas para a vida humana, sabe? Então, nitrito, nitrato, então aqueles conservantes realmente eles vão impulsionar aquela cascata que a gente acabou de falar. Então, tudo isso aí vai impulsionar. Bebida alcoólica é outra coisa que também lesa a mucosa e vai também. Cigarro, sem sombra de dúvida, a gente já tem artigos, já embasado na literatura médica, em ensaios, em estudos randomizados que mostram que realmente o cigarro, ele acelera essa cascata. Então, o tabaco, a gente tem que descontinuar o cigarro, a gente tem que incentivar o paciente a estar largando o cigarro e diminuindo a bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica você pode tomar de maneira leve, um pouco para socializar e tal. Eu acho interessante tomar um vinho, tomar uma cerveja. Agora, o que a gente não pode é o volume. Então, quanto mais você vai lesar tanto o fígado quanto o intestino, e isso vai propiciar esse aumento do câncer. Né? Então, alimentação, cigarro, bebida alcoólica, as doenças intestinais, que são a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, e também já vem a genética. O consumo elevado, por exemplo, de carne vermelha. Sim. Pode contribuir? Sim. Geralmente o pessoal costuma dizer que é bom você consumir o frango, o peixe, né? Mas culturalmente, né, o brasileiro, principalmente o brasileiro, ele adora um churrasco, né? Adora uma carne vermelha. Sim, realmente. Carne vermelha e processados e embutidos já está embasado na literatura que isso aumenta realmente, né? Então, pode comer sua carne vermelha? Pode. Agora, vamos equilibrar com a carne de frango, né? Vamos equilibrar com peixe, vamos equilibrar com ovo, vamos equilibrar com omelete. Então, tem outras proteínas que a gente pode usar e que não vai, aumentar significativamente a chance de ter. Então, a carne vermelha, realmente, ele aumenta a chance de ter o câncer coloretal. Então, é só você ter um equilíbrio nas coisas. Ou seja, tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Não é isso? Tem que ter um equilíbrio. Tem que haver esse equilíbrio para que você possa evitar. Isso. Mas o senhor falou também na questão hereditária. Também pode ocorrer, de repente a pessoa segue todas esses, digamos assim, esse protocolo de prevenção, é a pessoa que pratica exercício, é uma pessoa que tem uma alimentação balanceada, não é? Não fuma, não bebe em excesso. Isso. Não é? Mas mesmo assim, ela pode, por conta da questão hereditária, vir a desenvolver esse tipo de câncer? Isso. O paciente, Fernando, ele já pode vir marcado geneticamente, né? Então, por isso que a gente fala, quando você tem na família pessoas que têm câncer coloretal, irmão, primo, tio, avô, aquilo ali vai acelerar você a estar procurando um médico e fazer seus exames preventivos, né? Então, realmente, a pessoa já vem codificada, já vem com aquele gene marcado já no DNA que você terá o câncer coloretal. Então, é por isso que você tem que melhorar a prevenção. Realmente tem que fazer antes dos 45, 50 anos. Então, hoje, de uma forma geral, a gente fala para fazer um exame, todo mundo, Fernando, a partir de 45 anos hoje, antigamente era 50, hoje já se baixou. Por que se baixou? Porque, Fernando, quando eu cheguei aqui em 2000, estatisticamente, você tinha, assim, em 10 cânceres de colo, você tinha um abaixo de 50 anos, certo? Então o tempo geralmente era acima de 70 anos o câncer coloretal. Então o tempo se passou e a doença também evoluiu. Por que a doença evoluiu? Alimentação errada, cigarro, alimentação industrializada, tudo feito à base de conservantes. Então, o leite hoje aumenta mais conservante, até o pão hoje aumenta o conservante. Então, tudo que é industrializado realmente é nocivo também. Então, não estou aqui também, Fernando, para propagar... Fazer uma campanha contra a indústria. Esses alimentos. Não é isso, é ter um equilíbrio. Então, hoje, Fernando, o que a gente vê estatisticamente é que de 10 pacientes, quase 3 tem câncer abaixo de 50 anos. Então, para você ver como é que isso aumentou demais, para você ver a importância da gente estar falando sobre isso, né? Em relação à pergunta que você fez, os sinais de alerta, sinais de que você pode fazer
para abrir o seu horizonte, é o seguinte: se você, uma pessoa rígida, que tenha 45 anos ou mais, ou até antes, mas se você está normal e vê que as suas fezes têm um sangue, é um sinal de alerta. É um sinal de você falar: epa, o que eu vou fazer aqui? Também não estou dizendo alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que é um câncer, mas estou dizendo que você tem que procurar um médico. Talvez não precisa procurar um médico na rede particular, pode procurar um médico no seu PSF, entendeu? Pode procurar um médico onde você estiver. Então, sangue oculto nas fezes, sangramento vivo nas fezes. Você está bom, daqui a pouco você tem uma alteração do hábito intestinal, e aquela alteração se fica consistente, tipo, começa com a diarreia, passa 15 dias, passa um mês, passa 2 meses com a diarreia. Aqui está o intestino normal. Por que essa diarreia? Ou então, intestino preso. Você tem o intestino normal, daqui a pouco seu intestino está preso. Então, tem uma alteração desse hábito intestinal. Então, é um sinal de alerta, certo? Você ficar atento, certo? E ainda você está com o abdômen, com a barriga tranquila, você pega, você sente uma tumoração naquela barriga. Então, tem alguma coisa errada. É um sinal de alerta também. Anemia, você está bom a fazer uns exames laboratoriais, fazer um hemograma, está com anemia. Por que essa anemia? Vem de onde? Certo? Então, uma dor abdominal que não passa com medicamento comum e permanece essa dor abdominal. Então, e tudo isso aí, Fernando, são sinais de alerta para você ficar atento. Então, vamos lá: alteração do hábito intestinal, diarreia, intestino preso, sangramento nas fezes, um catarro nas fezes, que pode vir com sangue ou não, algum abaulamento, algum caroço abdominal, uma anemia sem causa aparente, sabe? Uma dor abdominal expressiva. Então, tudo isso aí são sinais de alarme que faz com que a gente procure um atendimento médico, certo? Para tentar diagnosticar alguma coisa mais, para a gente ver se faz alguma coisa, se ter certeza que é um câncer, que é para a gente prevenir. Bom, trazendo essa questão aqui para a nossa cidade e a nossa região, o senhor tem se surpreendido, até mesmo se assustado com o número de pessoas, não é, que são detectadas com esse tipo de câncer? Fernando, sim. Veja bem, por que a gente está com essa campanha? A campanha de verdade, a campanha é para divulgar a importância, porque o que a gente tem de melhor é a vida. Então, o Massa Azul, ele vem para contribuir, para mostrar que a vida, que a saúde e a vida é importante. Então, a gente está vendo um crescimento muito grande nessa área do câncer coloretal, certo? Esse aumento, ele vem tanto das alimentações erradas, e também vem da paciente que está ficando idoso. Então, tudo isso está colaborando, que está crescendo. Então, o que é mais barato e o que é mais inteligente? Você se prevenir. A prevenção, desde sempre, é mais barato e mais inteligente do que a correção com cirurgia, do que a morte, lógico, entendeu? Então, a gente tem que conscientizar. Como diz o velho ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Prevenir é melhor do que remediar. Então, a gente tem que colocar na cabeça que tem que mudar hábitos. A gente tem que fazer atividade física. A gente tem que fazer uma alimentação saudável, né? A gente tem que imaginar que o obeso, ele é inflamado. E a inflamação, se você lembrar do que a gente conversou lá atrás, ele faz parte da cascata de evolução do câncer, certo? Então, a gente tem que descontinuar o tabaco, a gente tem que descontinuar ou diminuir significativamente a ingestão de bebida alcoólica. Então, a gente tem que incentivar o paciente a ter uma vida mais saudável. A gente tem que incentivar o nosso cliente, paciente, o nosso indivíduo, o nosso ouvinte, o nosso brasileiro, o nosso guanambiense, a mudar, certo? Então, ele tem que mudar. Fernando, eu costumo dizer o seguinte, que a vida necessita de pausas. A gente tem que pausar e ver o que está errado e o que está certo em nossas vidas. E a gente inteligente é o suficiente de ouvir uma orientação adequada e colocar em prática. Ou seja, eu estou bebendo muito, vou parar de beber. Eu estou fumando demais, eu vou tentar descontinuar, vou tentar diminuir esse cigarro até eu parar esse cigarro. Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que parar de comer enlatados, industrializados, comidas embutidas, porque isso a gente sabe que são ricos em substâncias nocivas. Então a gente tem que ter atitude,
certo? Eu costumo dizer o seguinte, Fernando, com meus pacientes: a gente tem que descascar mais e desembrulhar menos. A gente tem que ter a atitude de comer comida de verdade, comida da roça, e diminuir a comida industrializada. Não é parar, porque ninguém vai parar num país industrializado, e não vai parar. Por que isso começou nos Estados Unidos, Fernando? Porque os Estados Unidos, ele é um país totalmente industrializado. Tudo hoje nos Estados Unidos é engarrafado, é enlatado, que usa substâncias para manter aquele alimento para não ser perecível. Então, já começa pelo café da manhã, né? Que é um almoço. Exatamente. Nos Estados Unidos é assim, o café da manhã já é um almoço. E é gordura, fritura, massa, processados, ultraprocessados. Então, tudo isso aí, não tenha dúvida, isso é embasado cientificamente. Não sou eu que estou falando isso, eu estou propagando que isso realmente, falando e propagando que isso realmente é embasado na literatura médica, sabe? Então, começou nos Estados Unidos, não foi à toa. Então, ontem tem um país sério, um país que tem as diretrizes, que tem números. Ele tem números, então quem tem números trabalha de uma forma diferente. Eles viram que realmente fica caro você fazer o tratamento, então é melhor prevenir. Então foi por isso que o Março Azul Claro surgiu de lá. E a gente, inteligentemente, a gente copiou, e juntamente com as outras sociedades, a gente pegou indicadores de outras sociedades que já tinha aqui, no caso o Outubro Rosa, que é em relação ao câncer de mama, que a gente também tem que falar, e também o Novembro Azul Escuro, que é o câncer de próstata. Então a gente pegou alguns indicadores das sociedades, certo? E juntou com as sociedades brasileiras do aparelho digestivo, e para fazer com que o Março Azul seja um marco, seja uma coisa de divulgar, uma coisa de falar assim: epa, tô aqui, vamos divulgar para melhorar o conhecimento da nossa população. Bom, e esse trabalho é feito não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Nesse período, todo, com certeza, há uma ampla divulgação, chamando a atenção para a prevenção, principalmente prevenção do câncer do intestino. Com certeza, Fernando.